beleza, Bima Caatinga, melato é um melado, é um melaço, não é tanto assim. Então, o pessoal me perguntaram, eu disse, eu posso até fazer outro vídeo. Eu aqui estou com o material que eu ainda nem abri, nós vamos abrir agora, mas vamos entender o que é isso. Isso, na verdade, não é o que a planta secreta diretamente. Por quê? Que a planta só secreta esse material, quer dizer, ela secreta, vamos entender a relação. É o exudado da planta, da seiva, e um inseto, que é a cochonilha. Eu encontrei Stigmacoccus paranaensis, nos trabalhos que eu fui pesquisar, os documentos. Esse inseto se alimenta disso aqui. E o que acontece? Isso aqui é a excreção. Excreção, entendemos que tem um monte de coisa. E aí o pessoal fala um monte de coisa e não tem sentido. Vamos ter cuidado com as coisas. Começa aquelas questões, fulano de tal, país tal, come tal coisa, não sei o quê. Cultura alimentar, culturas diferentes níveis de cultura, depende da... Por exemplo, chinês come inseto, não sei o quê. Aqui eu adoro crustáceos, como caranguejo, como lagosta é caro para cá, eu não gosto tanto, não aprecio tanto quanto camarão. Vamos tirar algumas crendices, porque o camarão, os crustáceos, assim como os aracnídeos, eles são animais que têm um cefalotórax. Eles têm um corpo dividido teoricamente em duas partes. A parte cefálica e a parte torácica são juntas, é uma peça única. O que acontece? Você quer limpar um camarão, isso aqui não é um camarão, mas o que acontece? Vamos imaginar que isso aqui fosse a cabeça, mas é junto com o torácico do camarão. Você quebra, arranca, aí tira aquele, o pessoal chama casca, que é o exoesqueleto. A gente sabe que todos os artrópodas têm um exoesqueleto, esqueleto externo. A partir dali, você vai pela parte dorsal, vamos imaginar, do animal, passa uma faca bem amolada, tá bom? E ali você vai encontrar o intestino. O intestino, com um palito, você tira o intestino do animal. Portanto, o dizer, fulano tem merda na cabeça, igual o camarão, parece até camarão, não. Camarão, ele excreta, assim, tem glândulas ali junto à cabeça, e ele vai excretar parte de substância, mas ele tem um sistema digestório que ele vai defecar. Agora, quanto à alimentação do camarão, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque falaram muita coisa, perguntaram melato, e a gente vai entender isso. Por que eu estou fazendo essa ressalva? Entenda, ele come matéria orgânica, em decomposição, matéria morta, ele se alimenta de um monte de coisa, assim como faz a lagosta, assim como faz o caranguejo, que a gente se alimenta, utiliza, e tem vários animais que fazem. Galinha é um bicho que come de tudo. Então vamos parar com algumas coisas aí, algumas animosidades, falando tal como... Bom, mas vamos entender, voltar aqui para a questão do melato. O que é o melato? Substância produzida pelas plantas parcialmente, um inseto chamado cochonilha, que é um ectoparasita, é um fitoparasita, vamos tratar dessa maneira, porque se instala no tronco das árvores, que é a mimosa, no caso a bracatinga, que é a mimosa escabrela. Tem no sul do Brasil, a ocorrência maior no sul do Brasil, nos estados, principalmente Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul é o local onde ela de fato é endêmica. A convivência com esse inseto não sabe de quando, porque entra uma questão que o pessoal tem questionado para mim. Eu digo, não, as aves estão aqui na América, lá no início do século, vamos pensar, o século XVI, século XV, século XIV, não tinha chegado, não tinha ocorrido invasão europeia, inclusive invasão aqui na América do Sul, portuguesa, basicamente, e espanhola. Tem que entender que alguns historiadores, tem amigos que são historiadores, tem até um irmão que era historiador, já faleceu, e, claro, sem trabalho de pesquisa, essa coisa toda, mas o que é que eles têm tratado agora? Não de descoberta, e sim de invasão. Portanto, vamos entender uma coisa. As aves foram introduzidas bem mais tardiamente. Portanto, elas que são, hoje não encontrei nada que dissesse que outra abelha coleta esse material. Pode coletar? Pode. O que acontece? Quando o animal, que é a larva da cochonilha, que tem um ciclo de 2 anos, ou seja, um ciclo aí em torno de 24 meses, quando as larvas estão na fase final, elas se alimentam muito e secretam, ou melhor, elas excretam esse melato que é esbranquiçado na forma de fio, ou seja, elas teoricamente cagam fio. Não é palavrão não, gente. Ou defeca. Defeca é um terminho mais para o cara não dizer que eu diria que não sou elegante, que tinha que fazer essa coisa toda de falar essas palavras bonitas. Bom, então a gente vai aqui pegar,
Esse material as abelhas pegam e... Tá aqui, cuidado. Tirar aqui, tirei. Vai ficar fechando. E a gente vai... O cheiro é agradável. A abelha ápice, ela não passa, não vai ao intestino da abelha ápice. Vai de que lugar? Vai para uma estrutura que ela transporta, como as demais abelhas sociais transportam néctar, que é chamado bolsa melífero-nectarífera, onde ela transporta até o local, a colônia, e lá, nesse caminho todo, sofre ações de enzimas. Quais são essas enzimas? As enzimas, de fato, é a invertase, ela separa, no caso, deve ser, que é outros açúcares, não sei quais açúcares que tem aqui, separa, se fosse vamos pensar sacarose, separar em frutose e glicose. No caso aqui, ela deve ter outra ação, se tem outra ação, separa os açúcares, esses açúcares, eu não sei como são esses açúcares, são monossacarídeos, são disacarídeos, são polissacarídeos, o fato é que são carboidratos, separam. No caso, sofre outra ação que é da glicose oxidase. A glicose oxidase, ela tem um papel, um poder microbiano, ou seja, microbiano é um bactericida, principalmente. Ainda tem que lembrar que aqui tem o ácido glucônico que as abelhas secretam, que vai dar a acidez do mel. Esse aqui, eu estou testando pela primeira vez, vocês estão vendo aqui, eu não sei qual é o nível de acidez. E, teoricamente, desculpa aqui ter que falar, eu estou comendo as fezes de uma larva que é da cochonilha, que teoricamente veio da planta. Tem que dizer isso, gente, que as pessoas não acreditam. Eu vou experimentar. É bom? Não sei. E aí é a primeira vez que eu testo, e eu tenho que dizer, ser sincero com vocês, se assemelha muito, claro, eu não sou degustador, mas se assemelha demais ao melaço, que também é melato da cana-de-açúcar. Tem muitas semelhanças. Agora, tem algo também que o distingue, posso informar vocês que é diferente. Então, eu acabei de comer uma coisa que passou pelo sistema digestório de um inseto completo. O animal tem um sistema digestório, não sei, semelhante a uma ave, um mamífero, mas tem um sistema digestório completo. Os insetos, já existe isso. Claro que é questão de excreção é diferente, outras coisas são diferentes, tem várias coisas, não vou aqui entrar nesse mundo animal. O fato, eu vou chamar a atenção, só fala muito disso. Vocês sabem que ostra, tem várias espécies de ostra, não sei quantas espécies tem, mas as ostras, as principais, são cultivadas, inclusive lá no sul do Brasil, o maior produtor, tem as chamadas fazendas de ostras marinhas. O objetivo lá é a alimentação humana. Como é que você consome ostra? Ostra é um molusco, que é um bivalva, tem duas conchas. Você tira uma das conchas, coloca alguns condimentos e leva aquilo à boca cru e consome, engole. Eu peguei uma vez, eu estava em Recife, isso é o ano de 1984, portanto, há 40 anos. Naquela época eu era muito jovem, com todo potencial, morava na cidade maravilhosa. E antes de retornar ao Rio de Janeiro, eu fui para o sertão, mas eu fui para Captar, fui lá para o litoral. E nesse caso, eu fui para um restaurante chique, com as pessoas chiques, inclusive tinha a Robertinha lá de Olinda, que morava em Boa Viagem, mas odiava Boa Viagem, falava para mim toda hora, a gente trocava muita correspondência mais por carta, na época o telefone não tinha internet, coisa muito cara. Ela não gostava de sequer, não gostava de maneira nenhuma de Boa Viagem, disse que o pessoal é muito chique. O fato é que eu coloquei uma ostra na boca, como estava fazendo muita gente, e eu saí ali de fininho e fui direto, porque eu não quis fazer em cima da mesa. Eu fui lá no banheiro e descartei no sanitário. Simples assim. Então, dizer isso para vocês, sei da origem disso aqui, foi um presente e eu queria dizer isso para vocês. Então, esse produto não é mel, tem chamado mel de melato, mas é um melato. As características dele é distinta, diferente das características em tudo, paladar, consistência, viscosidade. Uma coisa que chama a atenção também, segundo alguns relatos, que ele não cristaliza. Ele tem dificuldade, não vou dizer que seja absoluto, mas segundo algumas informações que eu colhi, por isso que eu queria ler alguma coisa a respeito, estou com uma gama de trabalho muito grande, vocês imaginam, final de ano, servidor público da educação, docente em 2 instituições de ensino básico. Então, eu passei
um tempo aí fazendo, revirando alguns documentos, não encontrei muita coisa, encontrei lá das pessoal do Sul, Santa Catarina, Paraná, do Rio Grande do Sul. O fato é que, dito também que ele não cristaliza. O importante é dizer para vocês que o gosto é agradável, passou por esse motivo, por esse momento, acontece a cada 2 anos, tem que aqui chamar a atenção que no passado ele foi visto pelos apicultores como algo que não era legal, que causava prejuízo. Por quê? Porque de fato era cor, não agradava, a cor preta não agrada muita gente. Eu gosto do preto, eu gosto, vocês gostam, até porque eu sou roqueiro, né? Todo respeito aqui, não escondo isso de ninguém, nem posso esconder, que é uma realidade. Tem gente que tenta esconder, não sei com o que, tapar o sol com a peneira. Eu não sabe que meu gênero de música sempre respiro dia e noite é rock and roll, e acabou. É assim que funciona. Sou eclético, escutar algumas outras músicas, algumas outras vertentes, eu até consigo escutar, mas tem coisa que não. Tem coisa quando eu chego, por exemplo, teve uma confraternização semana passada e eu cheguei, o tipo de estilo de música que estava tocando era horroroso, tanto que tinha umas ligações, eu não soube atender, peguei o celular, fui lá para fora, para bem longe, debaixo do mar, fiquei lá, conversando com o pessoal, porque eu tinha que conversar também, ia ser depois, mas porque o gênero não me agradava. Mas voltando aqui à questão, que isso é que é importante, relatar isso para vocês da questão do melato. Ele já foi um produto mal visto pelos apicultores do sul do Brasil, até que em um determinado momento, não sei quantos, alemães testaram, gostaram, que o pessoal tirava e descartava. Para eles, a cada 2 anos era um prejuízo, porque é o completo ciclo de vida é na fase larval do animal, na fase final de larva, quando está virando ninfa, que aí, no caso, produz-se esse material, que passou para o sistema digestório do animal. O órgão de digestão é o descarte. O que é excreção, o que é defecação. No caso do nosso mamífero, tem outros tipos de excreção. O suor, a sudação, que é pelas glândulas sudoríparas ou sudorífera, é uma excreção. Não só sai água, claro, tem outros papéis, entre eles, no caso, manter a temperatura corpórea nos seus 37 graus Celsius. Que é outro, urina também é excreção. É uma excreção, não tem como dizer diferente. As fezes, defecação. Isso não é fezes, porque sai na forma de um fio, de um açúcar, um composto, eu não sei, gelatinoso, não sei como seria a denominação. O pessoal aí do sul que vão, claro, que assistiu o vídeo, me deu um retorno, me deu um feedback. Eu não peço aqui nada para vocês, mas peço isso. Comente abaixo, explique. Se tiver alguma coisa que possa acrescentar, então era isso. Testei aqui algo que passou pelo sistema digestório completo do animal, de boca a ânus, entender isso? Não é secretado por glândula, por outras estruturas, que ficou lá como formato de fio no tronco da bracatinga, e que abelhas do gênero Apis foram lá e coletaram, levaram para as suas colônias, e lá o apicultor coletou e vazou aqui, e eu estou consumindo pela primeira vez, e o gosto lembra o mel de engenho, mais ou menos quase antes da rapadura, lembra isso. Dito isso, fechamos o nosso vídeo por aqui, fatura fechada, espero que vocês entendam, pode questionar à vontade, que é um canal que dialoga com o criador de abelha, com aquele que gosta de abelhas. E fim de papo.